Nessa semana nós lemos a Parashá Vaishlach. Nessa Parashá o Yaakov está voltando para casa depois de 34 anos. Ele tinha fugido do seu irmão Esav, que queria matar ele. O que ele faz? Ele vai tomar aqui uma medida de precaução. Ele manda Malachim. Malachim, aqui os nossos sábios explicam que se trata de mensageiros para saber como que está a situação com Esav. Então eles estão indo lá para encontrar com Esav, para perguntar: olha, o teu irmão Yaakov, ele está voltando, ele quer voltar em paz com você. E esses mensageiros voltam com mensagens terríveis. Falam: olha, a gente falou com o seu irmão Esav, ele está vindo aqui na tua direção com 400 homens armados, não tem nenhuma placa de seja bem-vindo, meu querido irmão Yaakov, ele está vindo aqui para fazer uma guerra com você. Então a Torá fala que o Yaakov, ele se estressou muito com essa notícia e ele acabou se preparando para a guerra. Ele dividiu o acampamento, ele rezou para Deus, ele fez todos os preparativos que precisava aqui para esse reencontro, que poderia ser um reencontro sangrento, mas no final das contas, graças a Deus, eles se reencontram, eles se abraçam, eles choram e tudo termina com um final feliz. Será que foi correto isso que o Yaakov fez, que ele mandou aqui os mensageiros para tentar ver como estava a situação, para falar com Esav? Olha que incrível, o Midrash, ele fala para a gente que, quando a gente fala do erro dos patriarcas, de grandes tzadikim, estamos falando aqui de fios de cabelo num microscópio eletrônico, só para a gente entender o que foi exatamente o erro do Yaakov. Mas o Yaakov, ele cometeu um certo erro, uma falta de bitachon, uma falta de confiança em Deus. Isso que ele mandou os mensageiros foi um erro, assim fala o Midrash, e ele se baseia aqui num versículo de Shlomo Amelech em Mishlei. Então o rei Salomão, ele fala a seguinte ideia: Marzik beoznei kelev over mitaber al riv lolo. Aquele que está se metendo numa briga que não é sua é como aquele que segura um cachorro pelas orelhas. O que significa isso? Você está se metendo num problema que não é seu, é como pegar um cachorro pela orelha, que deixa ele mais bravo ainda e vai fazer com que ele venha te atacar. Mas o que significa esse Midrash está trazendo esse versículo como se a briga não é com o Yaakov? Quer dizer, a gente sabe que o Yaakov fugiu porque o Esav quer matar ele, quer acabar com ele, ele conhece a índole do irmão, ele não deveria ter feito um mínimo de preparação nessa volta dele. Então o Midrash continua e fala que o que o Yaakov ele fez aqui se compara com um homem que está andando numa região muito perigosa, que tem muitos malfeitores, e ele vê um homem dormindo e ele acorda esse homem e fala: olha, cuidado, sai daqui que aqui tem muitos malfeitores. Ele não sabia que aquele que estava dormindo era o próprio bandido. Então o bandido começa a bater nele e falou: não só aqui tem malfeitores, mas foi você que acordou ele. O que significa isso? O que o Midrash está ensinando para a gente? Explica para a gente o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livracha, que muitas vezes na vida, na nossa falta de confiança em Deus, a gente acaba se preocupando de uma maneira equivocada com problemas que ainda nem aconteceram. A gente acaba trazendo para a nossa vida problemas que talvez nem iriam existir se a gente tivesse ficado tranquilo e tivesse confiado em Hashem. É o caso aqui do que aconteceu com o Yaakov Avinu. O Yaakov, ele mandou mensageiros, mas espera aí, o Esav está vindo com 400 homens para atacar ele, o problema existia. O que o Midrash está falando? Que está se metendo numa briga que não é sua? Ele que acordou o ladrão? O que quer dizer que ele que acordou o ladrão? Olha o que o Midrash ensina para a gente. Na verdade, o Esav não estava vindo ao encontro do Yaakov. Ele estava indo fazer as coisas dele, estava com os 400 homens para fazer as maldades dele, não tinha nada a ver com o Yaakov. Mas agora que o Yaakov mandou os mensageiros, ele se desviou do caminho e começou a vir na direção do Yaakov. Agora sim, o Yaakov, ele está com um problema real, porque o Esav está vindo na direção dele. Se ele não tivesse mandado os mensageiros, o Esav ia passar com o exército dele e não ia nem estar sabendo que ele está voltando para casa. O que a gente pode aprender daqui? Óbvio que a gente não deve viver
de uma maneira desleixada, de uma maneira irresponsável, não vamos pensar no futuro, mas quantas vezes na vida a gente se preocupa com problemas que nem aconteceram, com situações que pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Vamos dar um exemplo, uma pessoa acabou de ter um filho, ele já começa a não dormir à noite, mas como que eu vou sustentar, e como que ele vai entrar na faculdade, como ele vai casar, e o que que ele vai fazer da vida, e como eu vou conseguir ter vários filhos e pagar a escola. A pessoa já começa a entrar em paranoia, com problemas que ainda nem aconteceram. Por quê? Porque em um instante, a Hashem ele muda tudo. Vou dar um exemplo que aconteceu pessoal na minha vida, quando nasceu minha primeira filha lá em Israel. Ela acabou nascendo prematura e nos exames o médico chamou a gente e falou: olha, eu estou constatando aqui que o coração dela ainda não está completamente desenvolvido, então uma das válvulas ainda não fechou. Normalmente isso acaba se fechando sozinho, mas algumas vezes não fecha sozinho e tem que fazer uma cirurgia. Todo mundo sabe o que significa uma cirurgia cardíaca num bebê recém-nascido. Ele falou: vocês vão para casa e daqui a 6 meses vocês vêm fazer os exames. Se já tiver fechado, tudo bem. Se não tiver fechado, a gente vai ter que operar. E a gente ficou naqueles 6 meses, naquela pressão. Não, mas e como vai ser? A gente ainda não falava muito bem hebraico e a gente estava muito preocupado. Será que o seguro cobre, não cobre? A gente não conhece nenhum médico. E como a gente vai fazer? Com quem que a gente vai falar? 6 meses de um inferno na nossa vida. Levamos nossa filha lá para fazer o exame no hospital. O médico fala: tá tudo bem. Aí a gente começou: não, mas doutor, eu falei que tá tudo bem, tchau, não pergunta mais nada, tá tudo bem, Baruch Hashem, pode ir embora. E acabou, aqueles 6 meses de inferno, de preocupação, nunca aconteceu nada e não precisou de médico e não precisou de nada daquilo. A gente fica se preocupando com problemas que ainda não existiram. Óbvio, talvez tem que já pensar e procurar, mas com tranquilidade, confiando em Deus. Bitachon, essa confiança traz tranquilidade para a gente não trazer para a nossa vida problemas que ainda nem aconteceram. Outro exemplo interessante: uma vez um rei saudita, ele prendeu 3 pessoas por espionagem. Tem um americano, tem um inglês e tem um israelense. Então os 3 são condenados à morte, mas esse rei saudita ele fala: olha, eu sou muito bonzinho, eu vou dar uma última chance para vocês. Eu tenho um cachorro que é meu cachorro de estimação, eu amo acima de tudo. Se vocês ensinarem o meu cachorro a falar, eu perdoo vocês da pena de morte. Então o americano começou a dar risada. Você tá brincando, né? Você tá louco? O cachorro não fala. Na hora já veio um guarda com a espada e cortou a cabeça do americano fora. O inglês, que era um pouco mais educado, um pouco mais sábio, a hora que ele viu o que aconteceu com o americano, ele começou a falar: não, sabe o que é? Dona Senhora Alteza Real, é difícil, cachorros não falam, a fala é dos seres humanos. E tentou, mas chegou uma hora que o rei saudita perdeu a paciência e mandou cortar a cabeça dele fora. Chegou a vez do israelense, o israelense falou: Sua Alteza, pode deixar comigo, mas eu vou precisar de pelo menos 2 anos para ensinar o seu cachorro a falar. Então, o rei saudita ficou muito feliz, falou: olha, parabéns, eu tinha certeza que alguém ia conseguir isso, daqui a 2 anos a gente se fala. Então, o israelense saiu com o cachorro e o treinador do cachorro chamou o israelense de canto, falou: você tá ficando louco? Eu treino cachorro faz 40 anos, eu nunca vi na minha vida um cachorro falar. O que você pensa em fazer? Ele falou: o que você está preocupado? Em 2 anos eu posso morrer, o cachorro pode morrer, o rei saudita pode morrer. O que você vai se preocupar agora? O que vai acontecer daqui a 2 anos? De novo, a gente não deve ser irresponsável, a gente não deve viver de uma maneira que a gente não se importa com o que está acontecendo. Mas vamos dar um exemplo na prática, o que a gente deveria fazer. Alguém tem uma reunião num bairro novo que ele nunca foi na vida, ele já começa a ficar desesperado: será que vai ter vaga? Vou conseguir parar? E tem estacionamento, ele já não dorme direito à noite. Não adianta, confia em Hashem. Você quer fazer a tua parte? Não tem problema. Pega, vai, leva o Waze para te indicar o caminho. Procura no mapa se tem, aonde tem na região estacionamento. Olha, se eu não achar nas ruas, eu tenho essa opção, vai com o mapa na mão,
mas vai tranquilo, se Deus quiser, na tua frente vai aparecer uma vaga e você vai estacionar o teu carro. Tudo que Deus faz é para o bem. O Yaakov Avinu, nessa pequena falha dele, que ele não teve o bitachon, ele não confiou em Hashem, ele trouxe o perigo para a vida dele, ele trouxe os problemas. Se a gente confiar em Hashem, a gente não vai sofrer por antecipação, a gente não vai ficar sem dormir, que problemas que na grande maioria das vezes eles nunca vão acontecer e a gente se preocupou tanto e não precisava, isso nunca aconteceu. Vamos usar as nossas energias para cuidar dos problemas reais, ao invés de gastar nossa energia para cuidar de problemas que são imaginários. Shabbat Shalom.